as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, onde a palavra nos fala sobre o juízo final. Livro de Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 20, versículo 11. Ontem Deus deixou aqui com a sua glória. Na sexta-feira também tínhamos tido aqui uma palavra durante a noite, através do nosso evangelista Edivaldo. Deus também usou muito aquele homem, usou o nosso pastor Robson Ferreira, com um poder e uma autoridade extraordinária, onde o céu, de facto, se fez presente no nosso meio e onde todos pudemos ser cheios da glória do Senhor, porque onde há a presença do Senhor, onde nós também damos lugar, Deus também nos ajuda e nos enche com a sua palavra. Então a palavra do Senhor, quem abre, diga amém, é o último livro do Novo Testamento. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, companheiros, eu vinha pedindo, não sabendo eu o dia, porque está entre nós o nosso querido pastor Abraão Robson Ferreira, e sempre eu tenho, como eu sempre digo, muito gosto em ouvir o meu pastor presidente, o nosso líder, ao qual sempre, tudo aquilo que eu falo, sempre foi ele que me ensinou. Sempre teve esse cuidado e eu tive sempre o prazer de ouvir, ao longo destes 12 anos, uma palavra vinda sempre do céu, uma palavra como que um pão quentinho vindo para o meu coração. E eu sempre tive esse imenso prazer de o ouvir. Mas nestes últimos dias, como todos nós sabemos, o tempo ao qual nós vivemos, ele está a mudar. E a cada segundo que passa, o mundo ele gira e muda com tanta rapidez que nós corremos o risco de adormecer e na madrugada ou na manhã seguinte não reconhecermos o mundo ao qual nós habitamos, ao qual nós coexistimos com outros seres humanos. Porque o mundo ele vive em uma tribulação tão grande, em um desespero de mudança. O ser humano ele vive um desespero de mudança tão grande, a sua grande maioria, que corremos o risco de não o reconhecer, não pela positiva, mas pela negativa. É por isso que nós vimos que muitas das vezes nos são colocadas palavras na nossa mente e no nosso coração, que às vezes não é de todo ao pregador ter o desejo de a pregar, porque são palavras às vezes gravosas, são palavras às vezes que nos são dificultosas para entregar para a igreja de Cristo. Mas como nós sabemos em todo o tempo, desde que é conhecida a palavra do Senhor, desde que nos foi transmitida,
Sempre Deus mandou os seus pregadores, os seus pregatores, os seus levitas, aqueles aos quais Ele amava, entregar palavras que muitas das vezes não nos eram de todo favoráveis, mas que eram necessárias ser pregadas. Era urgente, porque Deus queria fazer sempre algo e trazer algo para as nossas mentes diferenciadas. Porque Deus sempre dizia: é urgente pregar a palavra do Senhor. Já o profeta Isaías dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. É urgente, irmãos, pregar com ousadia. É urgente pregar com vigor. É urgente pregar palavras, muitas das vezes fervorosas, mas muitas das vezes pregar palavras que aos nossos ouvidos também não são às vezes tão maravilhosas, não são às vezes tão alegres. Mas quem escreve este livro de Apocalipse, o livro da Revelação, é pura e simplesmente alguém que era o discípulo amado de Jesus, aquele eleito, aquele escolhido que um dia é resgatado por Jesus, um dia é trazido pelo Mestre, pelo nosso Mestre, para vir pregar o Evangelho, para ser um discípulo amado de 500, de uma base de 500, de uma base de 12 discípulos, ser dos 13 eleitos para estar mais próximo do Mestre. Pedro, Tiago e João. Mas João era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, era aquele que sentia o bater do peito de Jesus, era aquele que via os milagres, era aquele que via serem resgatadas as multidões, era aquele que viu um dia o Mestre ser traído, era aquele que um dia viu o Mestre ser morto, e o Mestre sendo morto ressuscitou, mas foi aquele que viu um dia Jesus ainda caminhar aqui com o seu corpo ressurreto durante 40 dias a dar as últimas instruções aos discípulos. Foi aquele que viu Jesus ascender aos céus. Foi aquele que soube pela fé que Jesus ele iria para a direita do Pai, para a direita de Deus, para a destra de Deus, e estar ali para estar a ver cada um de nós. Foi aquele que foi para a direita do Pai com a mesma glória que tinha antes que o mundo existisse, como está descrito no capítulo 17. E agora vimos João, um dia que tantas vezes ele continuou a pregar depois do Pentecoste, depois de que 500 foram chamados, depois que 120 persistiram ali naquele lugar em Atos capítulo 2, e eles persistiram, e que é derramado a promessa de Jesus sobre aqueles homens. E depois de ser derramada a promessa do Senhor Jesus, João, como tantos outros discípulos, continuou a pregar o Evangelho. João, irmãos, ele pregava com ousadia. E João chegou ali, agora aqui ao livro de Apocalipse, livro da Revelação, o último livro do Novo Testamento, já com 85 anos, com certeza com as suas cães brancas, com certeza depois de ver muitos dos seus companheiros serem mortos, muitos de serem vituperados nas suas palavras, nos seus corpos, muitos dos discípulos de Jesus, dos condiscípulos, serem destruídos, serem serrados, pregados em cruzes. E aqui vimos João com os seus 85 anos a ser chamado por Jesus, ele já preso numa ilha chamada de Patmos, a 80 quilómetros de Éfeso, a sudoeste de Éfeso, e ali estava aquele homem preso, pregando, estando ali ao serviço da palavra do Senhor. Este homem que outrora pregava nas ruas, outrora pregava nas sinagogas, ensinava nas sinagogas, que outrora falava do amor de Deus e que dizia que Jesus era aquele que tinha sido enviado pelo seu próprio Pai, pelo nosso próprio Pai, pelo próprio Deus. Todas as portas se fecharam para João naquele momento, quando ele é colocado naquela ilha, rodeada por mar, irmãos.
Mas diz a palavra do Senhor que Deus, Ele sempre tem uma vitória para os seus filhos. E mesmo Ele tendo todas as portas fechadas para aqueles que estavam na cidade, para os reis aos quais Ele pregava e entregava a verdadeira palavra do Senhor, que Jesus lhe aparece e que Ele disse para escrever as palavras aos quais Ele iria falar para as 7 igrejas da Ásia. E Deus, Ele começa a vislumbrar, a descrever para as cartas para as 7 igrejas da Ásia. E Ele descreve, e João ia escrevendo. João ia descrevendo tudo aquilo que acontecia nos céus. João ia descrevendo tudo aquilo que o Mestre lhe dizia para que fosse dito, para que fosse repassado, não só para as 7 igrejas da Ásia, mas que fosse repassado para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. As 7 igrejas da Ásia, elas representavam o complemento de toda a igreja na terra. O bom e o mau que existia dentro das próprias igrejas. Aqueles que rejeitavam e aqueles que amavam. Aqueles que aceitavam a palavra e aqueles que outrora não queriam. O que era implantado dentro das igrejas, verdadeiro amor, e o que não, e aqueles que viriam para disseminar a própria igreja. Mas Deus, com o seu grande amor, mesmo sabendo que João tinha 85 anos, mesmo sabendo que ele estava preso em uma ilha, ele mesmo assim teve o cuidado de descrever tudo aquilo que se estava a passar nas igrejas para nos avisar, para me avisar a mim e para te avisar a ti que estamos aqui nesta noite. Porque às vezes estamos em uma cadeira confortável, às vezes estamos em um lugar confortável, vimos de facto a obra ela a se expandir, mas nos esquecemos aquilo que nos rodeia, sabendo que em todo o tempo temos que estar vigilantes. Seria isso que Deus queria passar para cada um de nós, que primeiramente estivéssemos vigilantes, sempre sabendo que o diabo está ao nosso derredor. Mas agora vimos que Deus, Ele começa a passar aquelas mensagens para aquele homem, aquele grande homem de Deus. E vimos que todas as portas elas se tinham fechado. Mas Deus vai, como nós vimos aqui no capítulo 4, que o próprio Deus, Ele vai passar para João e João diz, depois destas coisas, eis que vi uma porta aberta no céu. João, todas as portas tinham-se fechado. Ele estava em uma ilha, tinha acabado de escrever para as 7 igrejas da Ásia. E aqui vimos a passagem entre o que Deus queria descrever, as últimas palavras para a igreja na terra, e o que Deus iria mostrar para o futuro de toda a humanidade, de todo o ser humano. E João, quando acaba de escrever com o seu punho aquelas cartas para as 7 igrejas da Ásia, o próprio Deus é como se estivesse a dar uma última ordem, é como se estivesse a avisar uma última vez a sua igreja, para que não pecassem, para que não desistissem do seu nome, para que não desistissem da sua palavra. E Deus agora, é como se João por momentos parasse e não ter para onde olhar, para onde falar, para onde pregar, para com quem pregar. João agora não tinha para onde olhar e olha para o céu. E quando olha para o céu, diz a palavra do Senhor, eis que vi uma porta aberta no céu. Meus irmãos, todas as portas elas se podem fechar na terra. Emprego até pode perder o emprego. Muitas das vezes podem tentar beliscar o teu ministério. Muitas das vezes podem tentar te matar, podem tentar te angustiar, podem te tentar fazer retroceder em todas as áreas, não só ministerial. Mas uma coisa eu te digo, todas as portas podem estar fechadas, mas tu olhares para cima em determinado momento, tal qual João ele olhou, Deus com certeza abrirá uma porta no céu. E diz a palavra do Senhor que Deus, Ele abriu ali aquela porta no céu. Eis que vi uma porta aberta no céu. E ali estava assentado sobre o trono.
em que era da aparência de pedra de jaspe e que ao seu redor tinham um arco de esmeralda, o arco do concerto, para que sempre se lembrasse que não haveria mais morte. E diz a palavra do Senhor que ao redor, que viu um sobre o trono com a semelhança de pedra de jaspe, o seu arco era como semelhança de esmeralda. E em cima do trono, esse Deus, o nosso Deus. E ao redor daquele trono, 24 tronos, e em cima dos tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e em cima da sua cabeça, 24 coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e à frente do trono ardiam 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas aqui vimos algo interessante, irmãos. Vimos que Deus, Ele coloca o seu arco à frente de relâmpagos, trovões e vozes. Quando há uma tempestade, depois de uma grande tempestade, ou quando aqui na terra às vezes há tempestades, nós vimos o arco, como que Deus a recordar que não haverá mais a destruição. E uma coisa eu te quero falar, irmão. Antes que o juízo ele seja lançado sobre a humanidade, antes que o juízo seja lançado sobre mim ou sobre ti, sempre Deus te quer avisar. Sempre Deus te avisará antes que a destruição ela venha. É por isso que no capítulo 4, a destruição, os relâmpagos, trovões e vozes, ela vem depois do arco. Para que nós sejamos sempre avisados em todo o tempo e em todo o lugar. Para que estejamos sempre atentos na palavra do Senhor. Para que saibamos que Deus Ele quer sempre algo diferenciado para nós. E chegamos aqui ao nosso texto e João, depois de que todas as coisas aconteceram, irmãos, que às vezes achamos que vai demorar tanto tempo, depois que o seu povo, a sua igreja, ela é arrebatada da terra, depois da primeira, da segunda grande tribulação, depois que os selos eles são abertos, depois de que as trombetas elas são tocadas, depois de que as taças elas são derramadas. Irmãos, vivemos em um tempo descrito tantas vezes na Bíblia, pregado tantas vezes pelos pregadores, de rumores e rumores de guerra. Vivemos em um tempo em que as nações elas lutam contra as nações, em que os reis eles lutam contra os reis. Vivemos em um tempo de ais, de dor, de ranger de dentes. Vivemos em um tempo de fome. Vivemos em um tempo de pestes. Vivemos em um tempo em que deveremos estar como nunca atentos à palavra do Senhor, sabendo que o momento é chegado. Filhinhos, é já chegada a primeira hora, é já chegada a hora. Às vezes nos esquecemos daquilo que está a passar lá fora, daquilo que demorou tantos milhares de anos a acontecer, mas que de um momento para o outro pode acontecer simultaneamente e rapidamente. Às vezes nos esquecemos no conforto das nossas casas, do conforto de uma poltrona, do conforto do nosso trabalho, de todo o nosso conforto, que tudo pode acontecer muito rapidamente. Então que nós, depois de todas estas coisas, a palavra do Senhor nos diz: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar mais para eles. Depois que a humanidade, por causa do seu tão grande pecado, e nunca se arrepender, depois de tudo isso que aconteceu, João ele vai ver um grande trono branco. Ele vai ver um trono de pureza, ele vai ver um trono de justiça, ele vai ver um trono de uma grandeza tal que é praticamente
indescritível. Ele vai ver um trono e quando vê esse trono, vê alguém assentado sobre ele, vê Deus e vê Jesus assentado sobre o trono. Jesus que é a verdadeira justiça. Jesus que vem para julgar todos aqueles que estão na terra, bons e maus. Ele julgará em um determinado momento. E quando ele vê aquele assentado sobre o trono, ele de cuja presença fugiu a terra e o céu, haverá um momento, irmãos, em que a terra e o céu, ele deixará de existir tal qual nós o conhecemos. Nós, como carne, achamos que esta carne, que esta terra, ela é eterna, que o céu, o primeiro céu, tal qual nós o vimos, que ele é eterno. Mas tudo está na direção de Deus. E haverá um momento, se nós não nos arrependermos, que esse céu e essa terra, ele desaparecerá e virará pó, virará matéria. E quando isso tudo desaparecer, tudo virá à presença do Senhor. Tudo aquilo que existiu aqui na terra, homens e mulheres, jovens, irão à presença do Senhor. E vi os mortos, grandes e pequenos, ricos, pobres, mendigos, empresários, reis, presidentes, deputados, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, homens do mundo, irão todos à presença do Senhor, grandes e pequenos, irão diante do trono do Senhor para serem julgados. E quando aquele homem vê que todos aqueles iam à frente, multidões inteiras, são multidões, irmãos. As palavras são duras, mas não são só para os que estão lá fora. As palavras são duras, mas não são só para aqueles que são incrédulos, que não conhecem ainda hoje a palavra. As palavras, elas podem ser duras, mas elas têm que ser ministradas primeiro ao nosso coração, porque um dia seremos julgados tal qual o mundo é julgado. Mas tem uma diferença. Grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida e foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, segundo o que estava, segundo as suas obras. Muitos serão julgados sobre o que estavam escrito nos livros, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, toda a forma que nós agimos. Os livros, quando se abrirem, está tudo descrito. Todos os nossos bons ou maus pensamentos, tudo está descrito nesses livros. Tudo aquilo que você escondeu do seu pastor, ou eu, ou seja quem for, escondeu do nosso mestre, do nosso pastor, nunca mais, ou será impossível, esconder de Deus. É por isso que os livros um dia se abrirão, mas também se abrirá o livro da vida, que com certeza é onde você tem o seu nome escrito no livro da vida. É difícil, irmãos. Quando os livros se abrirem, serão multidões diante de Jesus. Serão multidões que irão para perto, para a frente de Jesus a serem julgados. Pastor Sanzio Soares. Por isso ele disse que viu um grande trono branco, porque o trono era tão grande, uma imensidão tão grande, tão imponente, que todas aquelas multidões à frente daquele trono eram minúsculas de frente da presença do Senhor. O mundo vive à beira do colapso e muitos não se apercebem. Nós ouvimos muitas das vezes o nosso mestre aqui neste lugar dizer que está a avançar com a obra. Mas sabem porque é que ele está a avançar com a obra? Porque ele tem urgência para que milhares e milhares, milhões e milhões não morram.
Sabem porque é que muitas das vezes o nosso pastor presidente Robson Ferreira diz: olha, vamos avançar, vamos abrir mais uma igreja, porque a qualquer momento virá Jesus para buscar a sua igreja e ficarão aqui multidões. Vocês sabem porque é que é urgente? Porque nós temos de estar sempre na direção de Cristo. Não é só domingo, não é só sábado, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É todos os dias do mundo teremos de estar na direção de Deus. Não podemos estar só na direção de Cristo. Ao sábado ou ao domingo temos que ouvir a palavra à terça, ouvir a palavra à quarta, ouvir a palavra à quinta, ouvir a palavra à sexta-feira, ouvir a palavra ao sábado ou à sexta à noite, sábado de manhã. É urgente, irmão. É muito urgente que a obra ela avance. Para que as multidões, quando for aberto aqueles livros, e se abrir o outro livro, que é o livro da vida, você está escrito no livro da vida. Porque se você não estiver escrito no livro da vida, a morte é certa. 2 caminhos, morte e inferno, salvação ou aniquilação da sua alma. É por isso que nós temos que urgentemente pregar e continuar a pregar a palavra do Senhor, para que multidões elas venham a aceitar a Cristo, para que multidões elas venham a buscar ao Senhor com urgência. E diz a palavra do Senhor na sua continuação: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deu os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado, ou que não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Lago de fogo é a segunda morte. Meus queridos irmãos, lago de fogo fala de tribulação e angústia. Fala da fornalha de fogo. Fala de cadeias da escuridão, do tormento eterno, de um inferno e de um fogo que nunca se apaga, de um ardente lago de fogo e de enxofre, e onde a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. No Antigo Testamento, irmãos, está descrito na Bíblia em algumas partes, os pregadores, a grande parte dos pregadores, na altura do Pentecostes, eles pregavam a palavra do Senhor a chorar. E quando eles pregavam a chorar, a multidão que os ouvia, ela chorava com gemidos inexprimíveis. Sabem, porque aqueles homens do Antigo Testamento, eles sabiam que tinham que se salvar urgentemente para estar perto de Jesus. Eles conheciam Jesus como ninguém, eles amavam Jesus como ninguém, eles respiravam Jesus como ninguém. Então eles queriam estar perto do Mestre, e para estar perto do Mestre eles choravam a pregar, para que a multidão que os estivesse a ouvir, ela levantasse a mão e reconhecesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Era urgente, é urgente e será urgente falar do amor de Cristo. Não só falar palavras de vitória para que tu te sintas bem aqui na terra. Estar bem aqui na terra é uma herança de Deus. Deus nunca disse que tu não serias pobre, que tu serias pobre. Deus nunca disse que tu passarias necessidade. Deus nunca disse que tu serias enfermo. Deus sempre operou cura. Deus sempre operou prosperidade. Não é preciso o pregador pregar isso, que tu vais ser próspero, porque isso já é uma herança de Deus. Isso é algo que Deus te vai dar. Mas a maior herança que Deus te vai dar não é aqui na terra. A maior herança que Deus te vai dar é no céu. É no céu, é no céu. É essa a verdadeira herança que vocês e nós e eu temos que almejar. Uma herança. Somos herdeiros, co-herdeiros de Jesus. Somos herdeiros de Jesus. Como Deus nos faria passar necessidades aqui. Nem todos poderão ser empresários, nem todos poderão ser doutores, nem todos poderão ser ricos.
sociedade é como na igreja. Ela é um todo que se complementa. Nem todos podem ser pobres, nem todos podem ser ricos. Mas o pobre muitas das vezes é muito mais rico do que o pobre, do que o próprio rico. É rico espiritualmente. O rico é pobre espiritualmente. É por isso que tem que haver um todo. Como na própria igreja é um todo para Jesus. Jesus um dia disse, o que é que nós poderemos fazer para herdar o reino? O que é que nós poderemos mudar? Poderemos nos entregar mais a Jesus, viver mais a palavra do Senhor, amar mais a Deus, reconhecer sempre a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, saber que Deus, Ele entregou o seu Filho amado por cada um de nós. Jesus um dia disse, olha, quando um dia forem julgados, muitos baterão à porta e dizem ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu preguei o teu Evangelho, eu estava lá naquele dia a pregar o teu Evangelho. E Jesus vai virar e dizer assim, olha meu filho, tive fome, não me deram o que comer, tive sede, não me deram o que beber, queria vestir-me, não tinha o que vestir. Mas sabem, irmãos, se você na terra der o que comer a um pobre, ou a alguém que você não conhece, der o que beber a alguém que você não conhece, der o que vestir a alguém que você não conhece, visitar alguém que está no hospital que você não conhece, ou um amigo seu, ou alguém que você não conhece, visitar alguém que está na prisão e que você não conhece, saiba que Jesus um dia vai dizer, olha, esse aí era um pequenino meu, estava no hospital e tu o visitaste, estava na prisão e tu o visitaste, estava com fome e tu lhe deste de comer, estava com sede e tu lhe deste de beber, estava com frio e tu lhe deste um agasalho. É essas obras que Deus quer que você faça. Viver, respirar a palavra, levantar a mão dentro da igreja, amar a Jesus dentro da igreja, mas sair ali pelaquela porta e ser o mesmo crente, ser o mesmo servo, ser o mesmo homem, ser a mesma mulher, ser o mesmo jovem, vestir-se da mesma maneira, agir da mesma maneira, viver a palavra da mesma maneira. Viver a palavra da mesma maneira é quando está um pequenino a pregar, alguém levantar a mão e dizer, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, irmãos. Pode estar aqui a pregar ou louvar, desde que seja escolhido por Deus, pode ser pequenino ou grande, mas é Deus, é quem está a falar através da boca daquele homem ou daquela mulher. Meus queridos irmãos, realmente horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Há uma palavra, uma pregação que eu só ouvi uma única vez, em que um grande pregador da parte do Senhor diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Que nunca queiramos cair nas mãos de um Deus irado. Cair nas mãos de um Deus irado é Ele saber que nós não estamos a dar ligança ao Senhor Jesus. Cair nas mãos de um Deus irado é você estar na casa de Deus e não estar com atenção na palavra do Senhor. Irmãos, quando um pregador prega, eu creio nisso. Quando um pregador prega, vocês nunca me viram a mim falar. Ou se está a falar da pregação. Vocês nunca me viram fazer o que não devia quando alguém prega. Sabem porquê? Porque diz a palavra, dizem quem conhece as palavras sagradas das Escrituras, quando um pregador prega, quando ele traz a palavra do Senhor, ou quando um levita louva ao Senhor, se foi chamado para o fazer, é porque ele está a ser boca de Deus na terra. E boca de Deus na terra, irmãos, ninguém consegue calar a voz do nosso Deus. Nunca vão conseguir calar a voz do nosso Deus. Já mataram tantos milhões, já tantos foram mortos, vituperados,
desmembrados, angustiados. Já tantos sofreram, já tantos foram perseguidos, mas jamais alguém conseguirá calar a voz do nosso Deus. Meus queridos, esta foi a palavra que Deus me colocou na minha boca para os nossos corações. Neste momento eu queria chamar aqui